A semana de 30 de março até 5 de abril de 2025. Essa semana que passou voando. Estou fazendo o vídeo para o final da semana, mas vamos ver o aprendizado. Estávamos abertos ou fechados essa semana? 5 chances para tirar um no dado para ver se o jogo de Mahalila abre para gente. Um jogo de autoconhecimento para a gente compreender e trazer os aprendizados da semana, os desenvolvimentos dessa semana, né? Qual é o convite da espiritualidade para essa semana? Temos 5 chances para tirar um no dado e um de cara, sim, abertos. Como foi viver essa semana, do dia 30 de março até o dia 5 de abril de 2025, né? O primeiro aprendizado da semana, qual foi? Estávamos abertos aqui? Qual era o desafio da semana? E o desafio da semana né? Primeira casa é a casa do medo, é a casa da ilusão, a casa que fala da ideia que a gente tem de estar separado do todo, né? Lidamos com os nossos medos, medos do início do mês, início do mês de abril, entre 30 de março a 5 de abril de 2025, né? Que medos a gente teve, né, essa semana? Qual foi o medo? Qual foi essa ansiedade? Qual foi essa insegurança e essa ilusão de que a gente é separado do todo, esse mundo de Maia, né? Muitos medos. E aonde a consciência dos medos nos levou, né? Mais o no dado, de novo o número 1, né? Raiva. Raiva, essa carta, raiva, essa casa fala de raiva, essa casa fala de violência. Então, o medo que fez a gente se defender com raiva e com violência, ansiedades, angústias, que fez a gente ter atitudes mais reativas, mais impulsivas, mais agressivas, né? Então, o medo que estava por trás da energia da raiva. 7 jogos, 7 vezes nós vamos jogar o dado, 7 dias da semana. Primeira energia, medo. Segunda energia, raiva. Vamos para a terceira jogada, das 7 que a gente tem. E a gente, mais uma vez, o número 1 no dado. E então, a gente trouxe essa energia de carência, né? Essa energia aqui que mostra o quanto a gente está, né, carente, o quanto a gente está vazio, o quanto a gente tem coisas que não supriram, o quanto a gente entrou em contato com a consciência das nossas carências. Será que o medo de não estar vivendo da maneira melhor possível, né, o trabalho, da maneira melhor possível o relacionamento, a maneira melhor possível, né, a ideia de que tudo é nossa responsabilidade, nossa culpa, né, o que a gente precisa dar conta, né, esses medos de não estar fazendo o melhor possível dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, com a questão com a saúde, com a espiritualidade, né, com os estudos, né, não fez a gente reagir às cobranças e às situações com raiva, né, com agressividade, com impulsividade. E aí a gente fica calma, sei que tem um buraco, tem um vazio, tem uma carência, né, de ter esses resultados, tem um medo de não ter, mas não precisa reagir desse jeito, vamos reagir de maneira adulta, temos um problema e temos que resolver este problema, né, mas essa carência tem uma ideia de que o outro poderia mudar o comportamento, o outro poderia mudar a atitude, o outro poderia mudar, né, a situação. Então, essa minha carência, né, de que o outro deveria fazer diferente, né, talvez é reagir com o outro com raiva, porque no fundo eu tinha esse medo. Vamos para a nossa quarta jogada. Uau, mais uma vez um no dado. Hoje é o dia, a gente está aprendendo aqui embaixo, né? Então, principalmente dar atenção para o nosso corpo físico, né? Fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, né? Receber talvez um cuidado, uma massagem, uma nutrição, né? Uma hidratação. Então, cuidado com o corpo físico ajuda a gente a sair da carência e a não reagir com raiva, né? Por causa dos nossos medos, nossas inseguranças. Quinta jogada de hoje. E vamos, agora saiu um 2, né, no dado o número 2. Então, vamos lá para este, né, 1, 2, e essa é uma casa que fala, né, de uma necessidade de reconhecimento, de valorização, de aplausos, de elogios, né, dessa necessidade essa necessidade vaidosa, né, de que a gente seja o tempo todo reconhecido e valorizado. Então, né, o reconhecimento, né, a consciência da carência de reconhecimento, né, que veio como resultado da atividade física, ajuda a tratar a nossa ideia de que as outras pessoas devem mudar o comportamento, nossa reação reativa baseada no nosso medo. 5 jogadas, faltam 2. O que a gente vai ter como a penúltima jogada, mais o número 1. Né? E a gente fala dessa sensação de ressentimento. Quando a gente não recebe tudo que a gente acha que merecia receber, né? A gente fica com ressentimento, a gente fica com uma ideia de que os outros deveriam
né, realmente mudar o comportamento. Esse ressentimento nos torna avarentos. Então, se não fez para mim, não vou fazer para outro. A gente começa a modular o nosso comportamento, a nossa atitude, nossas reações baseados nas reações dos outros, como se fosse um troco ou uma vingança. Só que a gente não deve estar no mesmo nível daquilo que a gente está criticando. Se a gente está criticando, não é coerente permanecer no mesmo nível para os outros verem só vou me tornar igual a eles. Se eles já estão atrapalhando nossa vida de alguma forma e se igualar no mesmo nível, né, ou tomar decisões na vida baseado nisso, né, não é a coisa mais coerente. Então, cuidado com esses ressentimentos. E nossa última jogada de hoje, né, a gente tem aqui, olha, tiramos um 6 no dado, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui no ressentimento que a gente estava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entramos em criatividade. Então, a casa da criatividade, o segundo chakra, saímos dessa energia vermelha e entramos nessa energia laranja, esse segundo chakra, trazendo exatamente essa sensação de cria, visualiza, imagina aquilo que pode ser legal para você. Dentro disso, vamos dar uma olhada o que essa semana então trouxe de desafios para gente, né? Em termos de desafios, o desafio dessa semana de 30 de março a 5 de abril de 2025, né? Aqui a casa 68, né? Uma casa que fala de um plano de consciência cósmica, é a casa do sim, 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 uma super energia impressionante, é o que abençoa o máximo do jogo, a casa mais alta de energia, a reforma do self, aqui a origem da criação, morada de Vishnu. Então, realmente, ele é um grande sim, né? Esse foi o grande desafio, poder dizer sim para as características da semana de 30 de março a 5 de abril de 2025. E qual a imagem que nos inspira essa semana? Foi, olha só, a casa número 3, que é exatamente a energia da raiva, exatamente a energia, a imagem que nos inspira olhar para essa reatividade vermelha e agressiva. Então, olhar para essa agressão, né, como energia motriz para chegar lá na consciência maior, né? Certinho, muitos número 1 hoje, né? Às vezes é difícil tirar tantos números 1 no dado. Gostei, gostei. E boa semana!